mais um podcast The Good Connections. E hoje eu tô aqui mais uma vez com vocês e com a minha amiga Lori. Olá, gente, um prazer estar aqui com vocês de novo, para estarmos aqui compartilhando essa palavra de amor com vocês hoje. Sim, e antes da gente começar a falar sobre o nosso tema, eu quero, pedir para vocês carinhosamente que vocês possam dar um like no nosso vídeo, coloca lá o curtiu e compartilha com seus amigos, seus vizinhos, colegas de trabalho, todo mundo que está ao seu redor que precisa ouvir uma palavra hoje. E o assunto de hoje vai ser algo que a gente muitas vezes se pergunta. E hoje vai ser algo especial que é dedicado a uma foi uma ouvinte, né? ouvinte. Que inclusive esse tema hoje foi a pergunta de uma das nossas, de uma das pessoas que nos segue, que assiste os nossos vídeos, né? Que é uma pergunta que eu já ouvi várias vezes. Será que Deus ouve as minhas orações? Então fica aí para nós, né? O que você acha, né, Lori? Será que Deus ouve nossas orações? Será que Deus ouve nossa oração? Não Pois sei, é. vamos pesquisar na Bíblia. Exatamente. Então, a gente vai começar falando ali no livro de Salmos, capítulo 116. Vamos abrir ali? Salmos 116. Aqui. Nós vamos ler do verso 1, o verso 1 e o verso 2, que diz assim: Eu amo o Senhor, porque Ele me ouviu quando lhe fiz a minha súplica. Ele inclinou os seus ouvidos para mim. Eu o invocarei toda a minha vida. Então aqui diz assim, que ele fez uma súplica e o Senhor o ouviu. Então já começa, olha, tem diversos versículos e textos onde Deus respondeu a oração, né? Então, Deus sempre, aliás, que Deus ouviu a oração, Deus sempre ouve, ok? Sempre ouve as nossas orações. Agora a questão é, será que Ele responde todas as nossas orações? exato. Então, vamos agora destrinchar na palavra, porque todo mundo já teve algum momento na vida que estava ali orando, buscando uma resposta do Senhor, né? E se perguntou: eu acho que Deus não está me ouvindo, eu acho que Deus não ouve as minhas orações. E aí, será? Será que Deus não ouve mesmo? Né? Aqui no Provérbios 20, eu gostaria só de falar antes, assim, que a resposta aqui é bem clara, né? Que Deus, Ele ouve as orações de todas as nações. Vocês podem orar a Deus. E a sua oração, ela será ouvida. Acha o celular. A oração será ouvida. E por isso que a Bíblia nos incentiva a todos os momentos das nossas vidas, todas as fases das nossas vidas, todos os nossos questionamentos, porque a gente fosse direcionada pelo Espírito Santo de Deus. Se você tem alguma dúvida que Deus ouve e responde às suas orações, pede direção para o Senhor e pesquisa na Bíblia que você vai encontrar respostas claras sobre qualquer assunto, né? Qualquer assunto que te preocupe, qualquer assunto que te perturbe, vai lá dar uma pesquisada na Bíblia. Bom, tá ali, né, no primeiro versículo que nós lemos, que ele ouviu as súplicas, né? Uhum. Então, Deus sempre ouve. Por que às vezes ele não responde o que a gente quer? Ou será que ele está respondendo e você não está ouvindo? Porque eu tenho filhos, né? Então, às vezes, quando a resposta de alguma coisa que eles me pedem não é a que eu quero, não é a que eles querem ouvir, às vezes eles sentem que não me ouviram e ficam ali insistindo. Mas, mãe, nananã, e pedindo, insistindo. Às vezes eu respondo não e eles fazem birra. Às vezes eu respondo, e aí quando eu respondo sim, claro, ficam super felizes, né? Assim somos nós com o Senhor, Lori. Veja bem, você acha que Deus vai me permitir? Um exemplo que a Leslie até deu outro dia no podcast. Se ela comprasse uma Ferrari, né? Ela tem um menino de 8 anos, né? O Leslie, é isso aí, né? A Leslie lá atrás nas câmeras, gente. E o Samuel, ela comprou lá uma Ferrari. Você acha que ela pode colocar o filho dirigindo um carro?
Mesmo que ele quiser, ele chorar, mas eu quero eu dirigir, eu quero. Não pode, porque é uma criança, ela não está ainda pronta para dirigir aquele carro. Então, muitas das vezes, as nossas orações, Deus está escutando ela, aquilo que temos clamado, mas a gente tem 3 situações aí. Ele pode responder para você um sim, porque a vontade dele está alinhada com aquilo que você está pedindo no momento. Ele tem prazer, porque Deus é pai. E como pai, ele tem prazer em abençoar os seus filhos. Eu tenho alegria de abençoar os meus filhos. Se eu que sou má, né? A própria Bíblia fala, se nós que somos maus, damos coisas boas aos nossos filhos, quem dirá o Senhor, né? Que é o nosso pai, nosso papaizinho querido, que nos ama. Então, ele tem prazer em nos abençoar, mas se as nossas petições estão alinhadas com ele, com a vontade dele. Então, esse é o sim. Pode ser um não, porque aquilo não é para mim naquele momento, não serve para mim, não é o plano dele. Lembrando que os planos de Deus são sempre maiores e melhores do que os meus. E pode ser um também, tipo assim, espere, não é tempo ainda. Ainda você não está pronto. Mas, eu sei que você tem muita coisa para trazer aí. Mas, eu só estou dando essa pincelada. Por quê? Tem pessoas também, Lori, que não escutam. Porque não é o que ela quer ouvir. Você já lidou com uma pessoa que você fala algo, ela não te escuta porque não é o que ela quer ouvir? Assim, muitas vezes, somos com Deus. Oramos e saímos correndo para fazer na força do braço, como a gente já falou isso no nosso podcast anterior. Vocês depois vão lá atrás, o podcast anterior a esse, a gente vai estar falando sobre isso, sobre agirmos, né, na força da nosso braço ali, por causa de medo, por causa de ansiedade, por um conjunto de coisas. Mas, por causa disso, né, nós queremos agir da nossa forma, nós fingimos que estamos surdos e não ouvimos. E aí a gente vai ver aí na Bíblia diversos momentos em que Deus falou através dos profetas e o povo de Deus falou, não, Deus não falou isso. Não é Deus não. Deus não falou. Então Deus estava respondendo a oração. Mas o povo se negou porque não era o que queria ouvir. Né? Muita gente está preocupada com o sim de Deus, mas quando é o não de Deus, ninguém quer ouvir, né? Ninguém quer ouvir, exatamente. Então, aqui na Bíblia, assim, também, tem alguma oração, Leslie, Lori, Vivi, que Deus não responde? Vamos lá, tem, Lori? Em Provérbios 28, 9, fala: o que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. Uau! Olha isso, né, Quer Vivi? dizer, quem não segue ali, ó, enrisca a lei, né? Não é obediente. Gente, quem não é obediente, não respeitando a lei do Senhor Jesus, por mais que você ore, não vai ser respondido. A Bíblia mesmo diz, não é Lori, não é Leslie, não é Vivi que está falando. Sim. É a Bíblia que fala. Dizer, se eu tenho ali uma situação que eu estou me fazendo de desentendido, que eu sei que aquilo está contra a palavra. Sim. E eu ainda vou estar orando, Deus não tem obrigação de me responder. Ele não vai responder. Ele não vai responder. A Bíblia mesmo já é clara, desobediente, né? mal, né? O que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, até as suas orações serão abomináveis. Uau. Um exemplo, né? Os israelitas que fossem culpados antigamente de assassinato, porque eles descumpriram uma lei, eles foram mataram, né? Descumpriram uma lei do Senhor Jesus. Então Deus não ouvia a oração deles, porque eles eram culpados, né, de assassinato. Então, exemplo para mim, exemplo para mim e para você também, né? Será que nós temos cumprido a lei do Senhor Jesus Cristo? Aquilo que ele tem nos pedido. Aquilo que ele tem mandado, sendo obedientes, realmente é uma questão importante para se
Então, para Deus ouvir nossas orações, nós primeiro precisamos respeitar a lei do Senhor Jesus Cristo. Porque se a gente respeita a lei do Senhor Jesus Cristo, nossas orações vão ser ouvidas, não só vão ser ouvidas, mas vão ser respondidas. A gente já começa com a oração do Pai Nosso, né? Que diz assim, aquela que o Senhor Jesus ensinou. Pai Nosso que estás nos céus, seja, né, santificado seja o teu nome, seja feita a tua vontade, né? Sim. Assim na terra como no céu. Quer dizer, quando você inicia essa oração, você está já se colocando que vai ser feita a vontade dele, não a minha, né? E também ele diz que nós devemos perdoar aquele que nos deve, assim como ele nos perdoa. Quando nós nos colocamos nessa posição de pedir perdão, também é se alinhando, voltando para a vontade. Se você está fora, se você está torto no caminho, se você está fora, se não está seguindo, você está desobediente, tempo de retomar. Se arrepende, né? Na Bíblia a gente vai ver outros que Deus poupou, Deus ouviu a oração depois do arrependimento. Sim. Né? Então não é porque, porque eu fiz algo errado, não segui a lei, agora Deus não vai ouvir minha oração. Não, é tempo de você ter arrependimento. Se você tem esse entendimento, aprendeu hoje, eu estou orando a Deus, mas eu sou uma pessoa que desejo o mal do próximo, que sou fofoqueiro, que torço para que aquela situação a pessoa se dê mal, né? Isso é contra a vontade do Senhor, porque Deus fala para a gente chamar os nossos inimigos, assim como a gente chama nós mesmos, já é um mandamento. Você está desejando mal para o outro, então quer dizer, como é que Deus vai ouvir sua oração? Deus, mata Kelly! Eu já vi gente com conversa assim, sabe? Né? Não, extermina, manda fogo. Não, Senhor, tem misericórdia, conserta aquela pessoa, traz aquela pessoa arrependimento, né? Sim. Então, a gente também tem que saber como que essa oração está chegando diante do Senhor, né? Primeiro, sonda a nós mesmos. Senhor, entra aqui dentro do meu coração, sonda meu coração, olha quem eu sou, sonda. Senhor, me perdoa os meus pecados, e eu apresento diante de ti todas as minhas súplicas, né? E o Senhor, como um pai amoroso, que nos perdoa, vem com a sua graça e estende seus ouvidos para nos ouvir. Agora, aí o segundo passo é nos ouvir, mas qual é a resposta? Né? O que a gente agora vai falar. Qual que é essa resposta? Isaías 1:15. Pelo que quando estendeis as mãos, esconde-vos os olhos. Sim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço, porque vossas mãos estão cheias de sangue. Ou seja, né, Vivi? É aquilo, se a gente não aqui era uma lei, né, dos israelitas, né, que Deus, se eles fossem culpados de assassinato, Deus não ouviria as orações dele, né? Imagina você, a pessoa, né, com a mão cheia de sangue, então Deus não iria ouvir. Então, porque não cumpriu um dos mandamentos do Senhor, não cumpriu uma das leis do Senhor Jesus, né? Sim, mas é o que eu falei, né? Tipo, sim, eu pequei, né? Eu descumpri uma lei ali atrás. Sim. Ele não vai receber minha oração hoje se eu não tiver arrependimento, mas sim, né? Depois que nós entregamos nossa vida e nós temos o arrependimento, reconhecimento daquilo que fizemos, porque a gente vai falar assim, hoje tem pessoas nos presídios, por exemplo, que foram assassinos, mas que hoje são pessoas lá dentro, vão cumprir sua pena. Porque ele tem que viver a consequência do pecado dele, daquilo que ele fez. Mas tem muitas pessoas hoje ali dentro com a vida transformada. Porque aprendeu a lei. Aprendeu a lei do Senhor Jesus, né? Recebeu o Senhor e aí sim, Vivi, aqui um exemplo também de 2 Coríntios 12:7, dá um exemplo das orações respondidas. Sim, você quer ler aí para mim? Você pode ler, pode ler. Tá, então vamos lá, em 2 Coríntios 12:7. Peraí. Aqui. Na verdade, estava até marcado. Diz assim: para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, tá. Isso aqui é bem legal. Isso aqui é Paulo fazendo uma oração, né? Então ele diz assim, que para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim.
Mas ele me disse: minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Olha, gente. Que Então forte, tem né? oração, então voltando, vamos voltar lá atrás, né, que eu tinha mencionado. Então tem oração que Deus vai responder sim, porque está alinhado com a vontade dele, aquilo que você tem pedido. Tem oração que Deus vai dizer não, porque meus planos são maiores e melhores do que o que você está pensando. Você pensa que é a coisa que vai mudar a sua vida, mas Deus tem outros planos. Porque E, não que Deus não respondeu, Deus respondeu Paulo, exato, mas eu ia não o falar. que realmente ele queria E ouvir. tem essa A minha questão. graça te basta. Quando Jesus também estava ali na cruz, Deus, Se possível, se passa esse passa de cálice. mim esse cálice, e aí o Senhor responde para ele, aí ele responde, mas Mas contudo seja feita a a tua tua vontade. Então, quando vontade. ele orou mas ele já sabia que, mas não é a minha vontade, contudo seja feita a tua. Tua Então, as vontade. nossas orações diante do Senhor, que no caso de Paulo, né, ele rogou 3 vezes, ele pediu 3 vezes. Mas a resposta do Senhor foi: a minha graça te basta. E quantas vezes? Quantas vezes eu orei? Eu me lembro de uma situação muito difícil que nós passamos. Financeiramente, foi uma situação devastadora por alguns anos na minha vida. Nós tínhamos empresa. Nós sofremos muito com as perdas. Enfim, foi um tempo que eu chorava muito, que eu clamava muito ao Senhor para que Ele tivesse misericórdia, nos desse um caminho, uma solução, que o Senhor nos, sabe, que eu queria entender por que aquilo estava acontecendo. E foram muitos anos orando para aquela situação, para que Deus trouxesse uma resposta, uma direção. E eu me lembro, e hoje, quando eu vejo tudo que aconteceu, como Deus foi encaminhando aquilo, tudo aquilo que eu passei, Deus usou para me trazer crescimento. Então, até o sofrimento, que você pensa que Deus não está ouvindo aquela oração, é para que Ele possa usar aquilo para a honra e a glória dEle no futuro. Então, hoje, quando eu vejo uma pessoa passando uma situação difícil, eu consigo entender a dor dela. Consigo falar, olha, vai passar. Parece que isso não vai ter fim. Parece que isso nunca vai acabar. Mas eu tenho certeza, porque eu vivi isso na minha vida, né? O Senhor é um Deus que provê, até mesmo quando parece que não tem nada, Ele faz multiplicado pouco. E vai passar. E Ele vai usar essa situação para a honra e a glória dEle. É louco pensar. Meu Deus, estou passando tudo isso aqui, como é que Deus vai usar isso para a honra e a glória dEle? Vai. Porque hoje eu consigo ver isso na minha vida. O crescimento que eu tive, a pessoa que eu me tornei, a pessoa que eu estou me tornando, a pessoa que eu estou me transformando, porque todo dia a gente está, né? Em construção, né? Eu estou em obras, todo dia, estou lá em construção. E é fruto também, muitas vezes, de orações que pensava assim, não estava sendo respondida. Mas não, Deus estava usando aquilo para a honra e a glória dele, para nos trazer a direção daquilo que Ele quer, para nos trazer crescimento, para nos transformar na pessoa que somos. Então Deus está ouvindo. Se você está ali, ó, fez o que você não tem, se você não tem, eu tive que mostrar aqui para. Gente, a gente tem alguém atrás da câmera, ok? Não, é ao vivo. É ao vivo. Mas se você não tem, até esqueci agora, tá, meninas? Mas enfim, isso é o que você falou. Nós temos que ter o Senhor como nossa direção e Ele ouve sim as nossas orações. E até quando você pensa que não, Ele está usando aquilo para a honra e a glória dele. Como eu disse antes, tem o sim, tem o não, tem o espera. Eu vou fazer, eu estou trabalhando. Parece que eu não estou te ouvindo. Mas tudo isso vai ser usado para a tua honra e a tua glória. Vai ser usado para a minha honra e a minha glória, assim diz o Senhor. Esses exemplos aqui nos lembram que Deus não responde para nos agradar, né, Vivi? Sim. Mas para cumprir o plano perfeito dele em nossas vidas. Uau! E o plano perfeito dele é inimaginável. Então você que está aí, sabe, naquele seu momento de tristeza, o plano de Deus é melhor. Acredite, é maior, é inimaginável. Hoje, quando você está diante desse problema, dessa angústia, desse momento de oração, seja por um filho, seja pelo esposo,
seja por você, seja pela saúde de alguém, né? Seja pelo seu trabalho, sobre questões financeiras, né? Decisões importantes que precisam ser tomadas, né? Confie. Ainda que o Senhor diga, não, não é para você, não é tempo, Sim. não é esse o plano que eu tenho. Ainda que pareça aos olhos dos outros que é a maior e melhor oportunidade, sabe aquela super oportunidade? Mas aí você vai para a oração e você fala, eu escuto o não de Deus. Não tenha medo de declinar. Não tenha medo. Porque às vezes o que parece bom, que parece agradável, é o que vai te levar a um caminho de perdição. E só o Senhor sabe. Então, se Ele está dizendo não para você, ainda que aquela porta seja enorme, grande, está todo mundo dizendo, ai, nossa, é o máximo. Mas lá no seu quarto, Deus disse não para você, confie que o que Ele tem é maior e melhor. Ainda que demore, tá certo? Às vezes a gente declina uma situação. Você fala, mas agora, Deus, até quando eu vou esperar a outra oportunidade? Até quando que você vai trazer, então, essa mudança de caminho? Deus tem um tempo, né? E a gente tem, as promessas do Senhor, a gente tem que trabalhar, é essa barreira do tempo, é esse tempo, confiando no Senhor. Amém? E quando você orar, lembre-se que Deus já está ouvindo a sua oração, né, Vivi? Sem dúvida. Achei muito maravilhoso isso aqui, Vivi. Muito. Deus já está ouvindo. E Ele está ouvindo as nossas orações. E nós, nessa manhã, antes de gravar esse podcast, já oramos. Nós já colocamos diante do Senhor que nenhuma palavra, nada que a gente possa dizer aqui, que não seja contra a palavra dele, sabe? Sim. É um temor muito grande estar aqui com vocês, gravando de manhã, porque, né? A Lori, eu, a Leslie, nós somos mães, a gente é dona de casa, a gente trabalha, né? E nós somos pessoas ordinárias, pessoas que vivem uma vida normal, regular como vocês, mas que temerosamente temos buscado ao Senhor. Então, nós oramos nessa manhã para que essa palavra atenda aqueles que têm clamado por resposta. Então, que isso possa chegar no seu coração nessa manhã. Aquieta a sua alma. O não é porque Deus tem planos melhores e maiores. O sim é porque está alinhado com o que Ele quer. E, às vezes, o silêncio, ou até mesmo aquele espera, é para você confiar que ainda não é tempo. E o tempo vai chegar. Quando você vê, tudo passou, tudo foi para o lugar, você fala, nossa, Deus fez. Deus realmente fez. Amém? E você deixar uma perguntinha aqui, você tem cumprido a lei do Senhor Jesus para Ele te dar uma resposta nas suas orações? Tem sido obediente? Pense e medite. Medite, se você não estiver cumprindo, vá lá, busca, Senhor, o que é essas leis? E vá buscar as leis do Senhor, porque as suas orações vão ser respondidas. Amém, amém. Foi ótimo estar com você, Lori. Obrigada, Vivi, muito obrigada. Leslie. Muito obrigada, gente, mais uma vez. Então, nós nos vemos. Ok, obrigada. Mais uma vez, curte o nosso vídeo. Compartilha, né? Bota lá no WhatsApp, no grupo da família, para todo mundo ouvir. E nós nos vemos no nosso próximo podcast The Good Connections.